Bom dia, queridos irmãos. Deus abençoe sua vida poderosamente. É para cá, Tamir, que a gente olha? Para cá, né? Tá. Então, tá bom. Deus abençoe sua vida. Você que participa da nossa escola bíblica dominical, meu muito bom dia. Bom dia para você, irmão querido, amado em Cristo. Bom dia a você, meu amigo, que não é cristão, que pertence a outro credo religioso, mas está aqui nos brindando a sua presença de e construir conhecimento com a gente, aprender sobre a Bíblia, né? Que é o nosso livro, a nossa regra de fé e prática para nós cristãos e batistas. Nós estamos aqui começando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Nova Jerusalém, a nossa tão amada IPNJ. Então, meu bom dia para todos vocês que estão chegando aqui, colocando bom dia aí nos nossos comentários. Muito bom dia, Deus abençoe sua vida, seu domingo. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, uma noite de descanso. Se não teve, a gente vai orar por você para que Deus esteja guardando tua vida e teu coração. Hoje, dia 1º de maio, ou 2 de maio, 2 tá, de mês? maio. 2 de maio. Eu sempre me embolo com fim de mês, início de mês. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando tem 30 dias, quando tem 31. Então, dia 2 de maio. E quero dizer para você que no mês de maio, a denominação batista celebra o que, Tamires? Então, William, celebramos o mês da família. Mês da família, esse mês tão maravilhoso, onde falamos de temas voltados para a família. Então é muito bacana poder estar com vocês aqui nesse dia, poder estar com você aqui nesse domingo, falando a respeito da família. E aí vocês já podem se preparar, podem reunir a sua família na sua sala, onde está o seu celular. Pode pegar o seu café, você que está com o seu cafezinho aí pronto, pega o seu café, pega os seus familiares aí, já vai reunindo seus familiares aí na sala, aonde você está com a sua Smart TV, com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu computador. E enquanto você faz isso, eu quero já deixar registrado aqui, pedindo o seu like. Deixa o seu like lá, o seu like na nossa página da igreja, da IBNJ. Deixa o seu like, deixa Seu amei, gente. Não esqueçam aí. não Deixa esqueça. coraçãozinho, hein? Coraçãozinho e likes, porque os likes são muito importantes. Pastor William, por que os likes são muito importantes? Porque os likes eles alavancam a nossa publicação e tornam ela relevante dentro das nossas redes sociais. E aí você fica recebendo sempre um recadinho de que aquele vídeo ele é relevante. Então já bota o dedo aí no like, no coraçãozinho do amei e faça a sua parte aqui para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus utilizando as mídias sociais e a internet. Dito isso, você já deu o seu like, você já deu o seu amei, já pegou o seu café, Já compartilhou esse link que está sendo mandado aí para você, ou já foi mandado para você aí pelas listas de transmissão, pelo grupo da igreja. Pega esse link com a live, dispara para os seus familiares, dispara para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. Então aqui o nosso muito bom dia e a nossa gratidão a todos vocês que estão entrando agora e se conectando para juntos estudarmos mais a palavra de Deus, falando especificamente família. Bom, vamos orar, né, nesse momento para agradecer a Deus por mais esse domingo de vida. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos falando da sua palavra, especialmente nesse mês de maio, hoje dia 2 de maio, esse domingo que o Senhor nos dá de vida. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar tudo que será feito aqui, que o Senhor possa direcionar do que falaremos, que venha de encontro ao nosso coração, ao coração daqueles que estão nos assistindo e daqueles que ainda vão assistir depois que esse vídeo ficar gravado e registrado na nossa página aqui no Facebook. Deus, muito obrigado. Obrigado por cada vida que está investindo no seu tempo, investindo em conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra, é a verdade que nos liberta de tudo aquilo que nos acorrentava ou que ainda talvez possa acorrentar. Que conhecimento no Senhor seja construído nessa manhã. Te agradecemos assim, te pedimos direção em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode perceber que aqui no quadrinho que está atrás da gente, tá? Nós temos esse quadrinho aqui, que tem uma árvore bonita, com raízes. Essa arte aqui, ela está disponibilizada na nossa rede social, no Facebook, no Instagram. Você pode ver esse banner que está no nosso quadrinho. Você sabe que toda vez que a gente muda o tema, o nosso quadrinho aqui, ele muda.
Então, nosso quadrinho está dizendo mês da família, raízes, valores familiares imutáveis. E nós vamos falar sobre isso durante todo o mês de maio, Tamires. Nós temos muitos assuntos para falar, nós temos 5 fundamentos da família que nós vamos falar ao longo dos domingos. Nós temos Family Talk. Você não sabe o que é Family Talk? Então, quarta-feira você vai estar com a gente online para você saber o que é o Family Talk. Nós teremos o Family Talk todas as quartas às 19h30. Nós temos programações nas terças-feiras. Nós temos a volta dos nossos devocionais em família. Então, você vai estar recebendo aquele devocionalzinho, você lembra? Prepararemos o devocional, vamos mandar no grupo da igreja para que você esteja ali orando, fazendo o seu culto de devocional junto com sua família. Isso mesmo, esse culto doméstico, William, ele acontecerá na terça-feira às 20 horas. Então, assim, já fique ligadinho, eu vou enviar, assim como fizemos no ano passado, estudo dirigido para esse culto doméstico, para nós relembrarmos, para nós Sim. valorizarmos essa atitude, né? Essa prática, ação, né? essa prática em família. Então, fica ligadinho aí na nossa rede que eu vou estar disponibilizando aí o roteiro desse culto doméstico todas as terças-feiras, né, William? E a gente tem, como o William falou, nós temos aí programações muito legais pensadas para você e para sua família, trazendo aí esse tema incrível de raízes, né? Esses fundamentos familiares que são imutáveis, que todas as tempestades podem acontecer, mas por conta dessas raízes profundas, esses valores não mudam. E aí você deve né? perguntar assim, mas esse assunto tá tão batido, te garanto que não tá. Você sabe que a gente sempre fala na EBD que nada que está na Bíblia está lá por acaso e nem tudo é tão simples quanto parece quando você lê a primeira vez. Verdade. A Bíblia ela tem segredos maravilhosos e nós queremos convidar vocês nessa manhã para começar com a gente a desvendar alguns desses segredos, desses tesouros bíblicos que Deus ele deixa para a gente nos registros sagrados. E, queridos, teremos programações maravilhosas. Teremos programações... Atenção, homens! Teremos uma programação especial só para homens. Então, nossos homens vão se reunir. Só vai ter homem, Tamires. Só homem. Olha que legal. Entendeu? Só vai entrar homem nessa programação. E aí, eu vou gravar um vídeo e vou estar falando para vocês, homens da IBNJ e homens de Deus que também quiserem participar com a gente, que não são membros da IBNJ ou não são membros de igreja nenhuma, querem participar para saber os assuntos que falaremos, eu vou mandar um vídeo para vocês. Então, fiquem atentos na semana nas nossas programações. Então, teremos programação para homens, teremos aí as programações para as famílias, teremos renovação de votos. E aí você fala assim, meu Deus, pastor, mas como é que a gente vai fazer renovação de votos? A gente está online. É só para casados, William? É só para casado, irmão. Aguarde. A gente só está dizendo para você as coisas que vão acontecer. Só estamos lançando algumas ideias aqui para vocês já ficarem com água na boca. E o William falou uma coisa interessante sobre a reunião dos homens. Eu quero lembrar nossa querida MCM que essa quarta-feira nós estaremos de volta com a nossa reunião, tá? No mesmo horário, pelo Meet, nós enviaremos lá no nosso grupo. Então, mulherada, fica ligada aí, hein? Dito isso, vamos ao tema raízes. Raízes, por que raízes, Tamires? Raízes, né? A gente pensa que raiz, planta, árvore, né? Terra, agricultor, estrume, água, fruto. E aí você vai pensar Jesus, Bíblia. Exatamente. Olha, você vai pensando em muitas coisas quando você fala em raízes. Raízes são a parte fundamental de qualquer planta. As raízes. Por que temos uma árvore no desenho aí? E você pode depois ver esse desenho aí nas nossas mídias sociais. A gente tem uma árvore aqui, ó. Bem aqui atrás. E aí, você pode ver. Posso pegar aqui, Tamir? Ó, irmãos, eu não sei se eu vou depois conseguir botar no lugar certinho, mas ó. Nosso quadrinho aqui, olha que bacana, parecendo ali a nossa luminária. Parece que tem um sol aqui na minha careca, gente. Aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma árvore com raízes aqui bem profundas? E na árvore aqui, para você ver, tá vendo aí também a nossa luminária linda, maravilhosa, que queima a minha careca todas as lives. Aqui, ó. A gente tem folhinhas verdes, folhinhas amarelas, tá vendo? A gente tem folhinhas de várias cores, várias tonalidades de verde e amarelinhas.
E a gente tem raízes profundas aqui nesse quadrinho da nossa árvore. Mas por que isso, Tamires? Por que isso, pastor William? E é aí que eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia na nossa divisa do mês de maio, que está lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, e nós vamos ler com vocês o versículo 7 e versículo 8. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Quero lembrar vocês que a versão que eu uso é a NVI, Nova Versão Internacional. Aqui a Tamira está usando a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra ela é revista e corrigida, tá bom? Então, talvez algumas coisas estejam um pouco com palavras um pouco diferentes. Algumas sentenças sejam substituídas por outras sinônimas. Ou não, né? Às vezes tem que tomar cuidado. Bom, mas eu gosto muito dessa versão. Se você abriu a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8, vai dizer assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essa é a nossa divisa, essa promessa é a nossa divisa. E eu quero só deixar claro para você que o desenvolvimento do texto está falando da confiança no Senhor e está nos versículos anteriores falando: maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço forte, aparta o seu coração do Senhor. Mas aí vem falando: bendito é o homem, e por aí o que a gente acabou de ler. O raciocínio de confiança, Tamires, ele vai sendo desenvolvido. E uma confiança, para que ela aconteça, para que eu possa confiar em você, o nosso relacionamento precisa ter raízes. Sim, A gente precisa ter uma relação muito profunda. bem forte, né, William? Sim. Aqui é importante que esse texto é muito sugestivo para esse tempo que nós estamos vivendo, William, porque quando ele fala de confiança, né, na sua versão diz assim, cuja confiança nele está, né, para mim traz aqui a palavra esperança, Olha que legal. que amplia ainda mais esse conhecimento, né? Então, cuja esperança é o Senhor. E aí, olhando para a nossa vida, olhando todos os desafios que nós enfrentamos diariamente nesse contexto familiar, independente da formatação da sua família, independente de como seja, né, a sua família, se você mora sozinho, mora com filho, mora com a avó. Porque temos muitos formatos de família, né, Tamires? Exatamente. Porque assim, a gente vai falar nessa semana também sobre o mito da família perfeita. Hoje Tá, à gente? noite, ó, não se esqueçam. Fica ligado. Então, assim, existe um estereótipo de família, um modelo pré-definido de família, pai, mãe, filho, filha, ou filho, pai, mãe, cachorro, pai, mãe, gato. Gente, esses... Ou né? uma esposa e esposa sem filhos, Ou né? esposa sem filho, existem muitos formatos. A família, ela é muito dinâmica. Existem famílias em que a mãe tem a mãe e a filha, e os filhos. Tem a avó e os netos. Existem muitos formatos de família. Então a gente precisa entender aquilo que Deus ele traz quando ele quer dizer sobre essa confiança, né? Sobre as famílias. Exatamente, o que não invalida aí a nossa responsabilidade, independente da nossa função no nosso lar. E aí, dentro desse momento que nós estamos vivendo, né, William, nós observamos, né, que por mais que existam algumas folhinhas da nossa árvore que estejam ali mais amarelinhas, mais secas, ainda assim mais, né, machucadas e tudo, mas ainda assim nós entendemos que a nossa esperança é o Senhor e nós não morreremos. Não morreremos porque as nossas raízes, elas são profundas no rio de águas vivas, né? Então, isso é muito importante, esse texto, a nossa divisa, nós falaremos bastante nesse mês de maio, né, William, sobre esse tema, e que as suas raízes, elas sejam profundas, que você aprenda com a palavra de Deus, que é o fundamento para as nossas famílias. E como a gente está falando em fundamento, a gente está falando em raízes, gente, quando a Bíblia fala raízes, a raiz ela não cresce em uma direção qualquer. A raiz ela não cresce em direção à terra. A raiz ela cresce e se expande em direção ao ribeiro. Um ribeiro, ele é um local de águas correntes. Água corrente. A água corre todo o tempo. A água flui todo o tempo. Então,
a árvore que expande as suas raízes para o ribeiro, essa localidade onde a água é sempre corrente. Então, essa árvore, que com muito carinho somos comparados a essa árvore, ela pode vir a seca, ela não vai ficar ansiosa, porque ela sabe aonde as suas raízes estão. Independente do problema, ela vai dar o seu fruto, né? Pode William? mudar a estação, ela não vai deixar de dar fruto, Tamires, e aqui está dizendo o texto que a folha vai ficar sempre verde. Tá dizendo aqui que a folha vai estar verde. Se a tua folha está ficando amarela, então a gente precisa rever. Corra aí, volta né? pra fonte. A gente precisa entender aonde as nossas raízes estão. Então, nesse mês, os fundamentos que nós vamos abordar falarão e sempre vai nos trazer a pergunta de aonde as raízes familiares, as raízes de nossas famílias estão colocadas. E falando de raízes, de profundidade, porque uma árvore grande, Tamires, ou pequena, com raízes fortes, ela resiste. Ela não só se torna uma árvore forte, como ela também, por ter raízes profundas e ligadas no ribeiro, elas estão garantidas de nutrientes. Elas vão estar sempre alimentadas, porque elas estão ligadas em uma fonte de águas vivas. Podem até se abalar por algumas circunstâncias, mas permanecem ali, né, William? Como eu apresentei para os irmãos, aconteceu aqui na nossa cidade de Rio das Ostras, que a nossa figueira centenária, uma árvore, né, que era gigante, né? Ela, de acordo com aquele ano, as tempestades daquele ano, alguns de seus galhos caíram, a sua estrutura ficou ali, né, os paisagistas ficaram preocupados, né, de abalarem a sua estrutura e aí as raízes não aguentaram, então eles fizeram uma poda muito estratégica, mas essa árvore permaneceu. E quem passa aqui na nossa cidade de Rio das Ostras, ali pelo centro, tem a oportunidade de ver ainda a figueira centenária, que foi ali sustentada porque as suas raízes são profundas, uma árvore centenária, um marco histórico, né, um ponto turístico e um monumento histórico da nossa cidade, aqui bem pertinho de nós, né? Exatamente. Então, assim, a minha pergunta nessa escola bíblica primeira é: onde estão as raízes da sua família? Você reclama da sua família, dos seus filhos, do seu marido, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque tua esposa tá assim, tá assado, tá cozido, que seus filhos são desobedientes, que algumas coisas acontecem na dinâmica familiar. E aí a pergunta que eu te faço: onde estão as raízes da sua família? Como que a sua família foi plantada? As raízes dela estão direcionadas para o lugar correto? Para o ribeiro? E como ela tem sido regada dia após dia, né, William? Exatamente. Porque os nutrientes que nós fornecemos, que a árvore, né, ela recebe ali, são essenciais para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Então, pensa comigo, gente. Nós temos raízes. E a família, ela precisa ter raízes. Para que haja confiança em Deus, para que haja uma relação de confiança com Deus, para você poder dizer que Deus, ele é a tua esperança, a tua raiz tem que estar profunda nesse relacionamento com ele. E, consequentemente, se a sua raiz é profunda, a da sua família deve ser profunda. Porque nós entendemos que a salvação, sim, ela é individual. Ela é o dever de cada um confessar o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas é dever de cada membro da casa, de cada membro dessa dinâmica chamada família, dessa vivência em família. É dever nosso, como famílias cristãs, em Cristo Jesus, termos raízes bíblicas, raízes que correm para o ribeiro, essas raízes que são regadas por essa fonte de água viva. Jesus falou que aquele que cresce nele, como dizem as Escrituras, que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. São águas que jorram para a eternidade. É a água que Jesus disse para aquela mulher, que se ela bebesse daquela água do poço, ela voltaria a ter sede. Mas se ela bebesse da água que ele tem para dar, ela jamais teria sede. Amém. Então, quando essa água está em contato com a tua raiz, você não tem sede, você não tem o calor. Olha, observem, a promessa não está dizendo que não vai vir o calor sobre a árvore. Nem a estação das dificuldades, as estações de seca virão. A promessa está falando isso. Vai vir o calor, vai vir a seca. Qual o período mais difícil para as plantas? A seca.
Essa é a estação mais difícil. Tanto que algumas plantas se desenvolvem e se adaptam a condições inóspitas, condições em que outras plantas não sobreviveriam. Então, essas plantas, a estação mais complicada é a estação da seca para uma planta, porque ela não é regada. Então, ela tem que reter. É verdade, né? não são todas as árvores que sobrevivem a estações tão Exatamente. extremas assim, né, Winnie? E o que é mais lindo nesse contexto, né, nesses ensinos de Jesus, é que ele traz um alerta para nós sobre esses fundamentos, né, os fundamentos sobre o qual nós construímos a nossa casa, né, esses fundamentos, como são esses fundamentos? Isso me lembra outro trecho bíblico que Jesus falou também. Exatamente. Tá onde? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ao longo desse mês de maio, nós falaremos sobre esses valores imutáveis que se tornam os pilares dessa árvore, né? São essenciais ali para que essas raízes cresçam fortes e profundas, né? Nós falaremos sobre amor, sobre respeito, sobre cumplicidade, sobre intimidade, sobre o diálogo. E aí tudo, meu irmão, que você... todos esses temas nós falaremos no contexto da família. Nós não falaremos só para filhos, nós não falaremos só para casais, só para homens, só para mulher. Nós falaremos para a igreja de Cristo, para a família segundo o coração de Cristo. E por isso hoje nós veremos quais são esses fundamentos. Você pode ler para a gente, Winnie? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46 até o final. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Nossa. Olha que coisa, Tamires. Jesus, ele é bem claro aqui, né, Winnie? Um texto mais claro do que esse, impossível. E uma coisa que chama atenção, Winnie, é que o Senhor Jesus, ele começa assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Eu acho que algumas semanas eu falei sobre o reinado de Deus na nossa vida, sobre o governo de Deus na nossa vida, que traz referência justamente a esse versículo, no sentido de que quando Jesus ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Nos remete a essa ideia de que quando chamamos Senhor, nós estamos nos submetendo à autoridade, aos ensinamentos desse mestre. Mas a verdade é que esse povo ouvia do Senhor Jesus, mas não queria obedecer. Então Jesus traz esse alerta: por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não obedecem? Se eu estou trazendo aqui o que vocês devem fazer e vocês não obedecem. Então, para pessoas que vivem assim, que escolhem viver, a responsabilidade para essas serão como esse homem, né, que construiu essa casa sobre a areia. E tem muita gente que tem uma memória bíblica seletiva, né? Pastor, o que é memória bíblica seletiva? Eu vou praticar aquilo que me convém. Aquilo que é bom para mim. É o famoso pai que vira para o filho e fala assim: ó, a Bíblia fala, filhos, obedecer a vossos pais, mas não recita para o filho: pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Isso você não lê para o seu filho, e né? ambos amem uns aos outros. Então, assim, Jesus está falando que a gente tem que praticar. Quando você ouve a palavra de Deus e a pratica, claramente você tem essa raiz aí. Você é um homem que constrói a sua casa com um fundamento forte e que pode dar qualquer coisa que não vai cair. Por quê? Verdade. Porque você cumpre, ouve a palavra de Deus e a pratica de forma integral na tua vida. Você vive a palavra de Deus na sua vida. Você busca viver, né? É um desafio, gente. Viver, praticar os ensinos bíblicos é um grande desafio para todos nós, diário, tá? Não existe ninguém perfeito. Ó,
Dá o coraçãozinho Não aí, esqueçam, dê o like. Não sobe estou esse vendo likes coração aí. subindo, não estou vendo likes rodando. Envie o seu comentário aí também, sua pergunta. Tami, Isso é importante. por favor, comente, pergunte. Nós temos uma equipe que está aqui trabalhando com a gente aqui, pegando as perguntas, digitando, respondendo. Então, mande suas perguntas. Então, Tamires, é muito fácil você escolher para praticar na tua vida, e aí agora a gente vai falar de valores familiares, Isso. praticar com a esposa, com o marido, com os filhos, no ambiente, até a família cristã, falando de igreja, tá? Da família igreja, você pratica só o que te convém, só o que é interessante para você. Verdade. Então, com Deus não vale essa conta, gente. Ou você pratica a palavra de Deus ou você não pratica. Jesus, ele fala, ou você pratica ou você não pratica. Se você pratica, você tem uma casa com firme fundamento, que é a prática dessa palavra. Se você não pratica, então você é um homem que construiu a casa na areia e no chão lá e veio tudo e caiu. E aqui mais uma vez, né, William? O Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção que ele fala sobre a casa que é construída, todas as duas casas são construídas. Ele fala que o que é comum desses dois episódios é a chegada da tempestade, mas o que vai diferenciar é sobre qual alicerce elas foram feitas, né, construídas. E isso me chama muita atenção quando nós falamos de alicerce, porque pelo menos na minha mente, né, me remete a raízes, porque assim como as raízes, quando você olha aquela árvore linda, as raízes são o alicerce da planta. Exatamente. Você não consegue ver, porque a árvore enraizada, as suas raízes, elas crescem para baixo, geralmente para o subsolo. Então fica naquela camada onde nós não conseguimos ver, a menos que a gente faça aquela escavação assim ao redor. Para uma planta ela crescer, ela primeiro cresce para baixo, tá, gente? Para depois ir para cima. Se você já fez o experimento do feijãozinho, na escola, feijãozinho no algodão, ainda fazem isso aí, Tamires? Hoje em dia, não. Que pena, era tão legal. O feijãozinho Hoje no algodão, molhado. Hoje em dia a gente olhada. usa outras estratégias, mais atualizadas. Mas né? eu gosto... Você me chamou de velho ao vivo. Não, é porque o feijãozinho, que é assim, nós infelizmente passamos por um contexto social muito pesado. Então, muitas vezes a gente leva aquele monte de grãozinho de feijão e as crianças vão querer sempre estar jogando ali um no outro. E pode ser que tenha aquele aluninho que não tem feijão para comer. Tá vendo? Por isso que ela é professora. Então, beleza. Eu não tinha visto desse lado, tá vendo? Mas eu me lembro que tinha o feijãozinho. Tinha. E nós aprendemos muito. Eu aprendi assim. O feijãozinho, ele quebra a casca, ele cresce com a raiz para dentro do algodão, aí depois ele levanta e começa a crescer. Tu já percebeu? Por quê? A raiz estabelece a sua fonte de alimento. Da onde ele vai sugar para poder subir. Então tem gente que quer subir sem descer. Sem descer. E aí não tem jeito, porque não fica firme. E uma coisa que eu já vi acontecer é que naqueles primeiros dias, né, a gente colocava lá o feijãozinho e colocava no final da sala, né, para poder ele brotar. E aí, no dia seguinte, as crianças já queriam ver a raiz. E aí, tinham aqueles mais curiosos que catucavam pra tirar a casquinha à força. Pra tirar a força, e não dava certo. Porque aí, o feijão não brotava, ou dava algum problema, ou tinha aqueles, né, que botavam muita água no potinho, e aí também apodrecia o grão. Exato. Então, assim, é tudo na medida certa. No tempo certo. No tempo certo, na quantidade certa. Exato. Isso pra gente traz um ensino muito marcante nesse contexto de família, né, William? Sim. Porque nós somos responsáveis pela forma como as nossas raízes crescem. E aí, o que chama atenção é que essa parte, né, do fundamento, ele dificilmente é visto superficialmente. Você vê uma casa muito bonita, mas você não sabe se dá para subir mais um andar, mais 2. Só sabe quem construiu. Meu pai, quando ele vai fazer essas construções, ele já fala, tem que ter a sapata de não sei quantos, tem que ter como aquele negócio? Irmãos, sapata. Sapata, não sei o quê. Então, assim, porque ele já pensa assim, não, vai que amanhã eu quero fazer um segundo andar, ou não sei o quê. Então, mas isso só sabe quem construiu, quem está ali na obra. Sim. Agora, quando a gente olha para nossa família, William, um grande problema é que muitas vezes a gente olha sempre para a copa daquela árvore, para aqueles frutos vermelhinhos e bonitos. Mas a gente não olha o processo de crescimento da raiz. A gente não olha quanto tempo aquela raiz levou
para se firmar, para dar condições para suportar o peso da árvore, para ela não envergar. E se realmente aquele fruto é verdadeiro. Eu lembro que na fruteira da minha avó sempre tinha aquelas frutas lindas, mas de mentira, que era só de enfeite. Aquela de plástico? Aquela de plástico. Dá Mas vontade você de comer olha, aquilo, né? parece que é verdade. Será que as frutas que você tem visto aí nas árvores que você conhece, nas famílias que estão te cercando, são realmente frutos de uma árvore enraizada ou são esses frutos falsos que só ficam ali para pose e para foto? E aí eu quero, quem estiver aí digitando, nosso TI vai colocar a primeira frase aqui que eu quero colocar para vocês. Quem vê fruto, não vê raiz. Gostei dessa. Guarda isso aí, hein, ó. Guarda essa ideia. Quem vê fruto não vê raiz. Quem vê Will. fruto não vê raiz. Então, vamos enraizar. Porque, Tamir, você está falando aí, eu estou aqui pensando, né? Isso é incrível, essa William? questão de raiz, Como essa uma questão coisa puxa de a fundamento. outra. E tem muita gente, aí vem aqui, gente. Não tem cabelo, mas tem ideias bíblicas. E aí, vem uma coisa muito legal. Meu pai, ele construiu muitas casas. Meu pai tem algumas casas que ele aluga. E papai, quando, em toda obra de suas casas, ele estava presente. Porque eu falei, papai, mas você já pagou o pedreiro, por que você tem que estar lá? Porque eu quero ver. Eu quero ver se realmente ele vai fazer conforme eu estou falando. Porque vai que eu peço para ele fazer uma sapata e ele não faz. E a gente constrói e o negócio cai. Tem muita gente que está pagando o pedreiro da vida espiritual para fazer aquilo que você tem que estar presente, coordenando. Não, eu não quero assim. Isso é importante. Nossa, gostei. Na construção aqui da minha casa, da minha humilde residência, que você está vendo aqui, nesse frame, quase toda a parte dela, glória a Deus. Aleluia! Eu fiz aqui na parede e falei, pedreiro, olha, aqui eu quero que você coloque aquela lâmpada ali também, aquele interruptor. Você lembra daquela história? Aquele interruptor. Eu falei assim, eu quero esse disjuntor, negócio de tomada aqui, eu quero essa tomada aqui. O que o cara fez? No dia que eu não vim, ele saiu botando azulejo em tudo e foi embora. Até o buraco da tomada ele tapou. Eu falei, ué, mas aqui não tinha um buraco de tomada que eu pedi pra botar? Aí ele, não. Eu falei, tinha, rapaz. Eu tava aqui quando fez o buraco de tomada que eu pedi pra fazer. Como é que não tá? Arranca aí essa peça aí, por favor. Ele arrancou, tava lá a caixa do Olha coisa. que problema. Então, gente, obra, família é igual obra. É construção, dia após dia. Você tem que estar na tua obra. Não adianta delegar para outro aquilo que você mas ele tem que conduzir. Ele é engenheiro. Gente, olha só, o pastor, ele não vai fazer o que você tem que fazer na tua casa. A gente orienta, né? O pastor orienta, te dá um conselho. Aqui estão os princípios. Para muita gente que constrói sobre a areia, a casa cai, aí vem conversar com a gente. E aqui, William, o texto do Senhor Jesus, ele nos alerta e diz que quando essa casa cai, grande é a ruína dessa casa. Porque alicerce é uma prevenção de acidentes. Exatamente. Quantos acidentes nós vemos aí, né? Tragédias que acontecem justamente pela negligência desse princípio, né? Então, queridos, o que a gente está querendo dizer com essa história, esses ensinamentos bíblicos de Jesus, é que, primeiro, antes de crescer, você tem que descer. Então, primeiro, estabeleça a tua força na terra. Cresça a tua raiz em direção ao ribeiro. Edifique o fundamento da tua família sobre a palavra de Deus. A rocha, né? Pratique, ouça e pratique a palavra que sai da boca de Deus, que sai do Senhor Jesus. Quando você faz isso, você está garantindo que qualquer edificação que você fizer em cima daquela estrutura lançada, ela será aprovada e ela vai ser linda. E você vai botar muitos andares e a tua família vai poder dormir dentro dessa casa de forma segura. Essa árvore vai crescer, sabendo que não interessa qual estação chegue, ela está segura, porque as suas raízes estão vai vir o vento, profundas, a tempestade, a chuva. Suas raízes estão profundas e devidamente alimentadas pela água corrente. Não é raiz na água parada, não. Tá? Água parada dá bicho. Apodrece, hein? Dá bicho, dá dengue. Vira aí os negócios que tem na tua casa aí.
pacote, negócio de Claybon, aquela caixinha, né? Vira aí as latas de tinta com água. Ó a dengue. Água parada da dengue. A árvore, a nossa vida, ela tem que estar enraizada no firme fundamento, Amém. que é a palavra de Deus. A tua família, a minha família, a igreja deve estar alicerçada sobre a rocha, segundo o próprio Jesus falou em Lucas no capítulo 6. Amém. E segundo nós lemos também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, em tempos tão difíceis, vivemos tempos de seca e de calor. Aonde estão as suas raízes? Aonde estão as suas raízes é um reflexo de aonde estarão as raízes da sua casa. As raízes da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. E para ficar muito claro, as suas raízes e o fundamento da onde está construída, sobre o qual está construída a sua casa, ele é simples. Ouvir e praticar a palavra de Deus. É isso. Ouvir e praticar a palavra de Deus. E lembre-se, quem vê fruto não vê raiz. É verdade. Isso é muito importante, William, porque muitas vezes nós nos preocupamos com a aparência do fruto. Muitas vezes nós nos preocupamos, né, com aquilo que o outro vê. E fato é que na construção, né, no lançamento dos fundamentos de uma construção, as pessoas não veem que o dono da obra está lá todo sujo, que o pedreiro está lá carregando massa, o seu trabalho árduo. Isso ninguém vê, mas o Senhor Jesus, ele usa esse exemplo para nos ensinar que a nossa vida ela é como uma construção. O nosso relacionamento em casa, os irmãos aí conseguem ver o que a telinha mostra, o que a gente coloca na rede, o que a gente fala. Mas esse relacionamento, ele começou há 11 anos numa relação muito pessoal entre William e eu, num momento em que tínhamos dúvidas, né? A gente só ouvia casar é muito difícil, vida a dois é difícil. Ai, casamento não é para qualquer um. Família é difícil. Realmente não é para qualquer um, não é algo simples, mas nós temos o firme fundamento. Aqui estão as orientações. Ao longo desse mês de maio, nós te convidaremos a refletir, a olhar. Talvez você nunca pensou nas raízes e nos fundamentos como algo muito paralelo, né? Algo muito similar e algo tão profundo que o Senhor Jesus queria nos ensinar. Lembre-se que você é responsável por regar essas raízes, por fazê-la crescer, por fornecer os nutrientes, né? Buscar ali no Senhor os nutrientes para que enraizemos, né? Para que nos fortaleçamos, que a sua família seja um reflexo da sua vida com Deus. Não adianta postar a foto de uma fruta de mentira. De uma fruta linda lá, uma maçã vermelhinha, mas quando vai morder é isopor. Não adianta. Então, lembre-se, o seu relacionamento familiar é reflexo do seu relacionamento com Deus. E Deus nos colocou em família para que nós cresçamos e aprendamos a viver o evangelho dentro de casa. Então a gente não foi feito para viver sozinho, né? De modo nenhum. O Senhor Jesus, o Deus Criador, né? Ele fala, Jesus estava na criação, porque nós entendemos a presença da Trindade ali na criação. Nós vemos o nosso Deus falando, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém para estar junto, para andar junto, crescer junto. E aparar aí, podar aí esses galhos que estão meio ali destoados, né? Meio para fora ali dessa copa. Então, assim, na família que a gente cresce, na família que a gente aprende. E aí eu já quero te convidar. Quer saber sobre o mito da família perfeita? Assista o nosso culto logo mais à noite. Estaremos aí falando sobre essas verdades do Senhor, verdades que o Senhor tem trazido ao nosso coração para compartilhar com os irmãos. Então, se envolvam nesse projeto. Família é um projeto divino. Então, invista na sua família. Exatamente. Então, queridos, a gente está caminhando para o final e aí você fala assim, peraí, gente, calma. Tem muito mais Tem ainda. muita coisa que você vai cansar de ver a gente.
tá? Agora aguenta, a gente estava de férias, agora aguenta nós aí, porque a gente vai falar, tá bom? Então, assim, pensa nisso. Não deixa o pedreiro lá sozinho na tua obra, e quando eu falo a tua obra, eu falo a tua casa, né? A tua família. Esteja presente. Seja presente, seja você filho. Carrega balde de massa, joga lá na seja sapata. você filho, mãe, pai, irmão, avó, tio, tia. Seja presente na sua casa, seja presente na sua família. Amém. Que o teu coração esteja enraizado e que você conduza também as raízes da sua família. Você deve ter ouvido falar de árvore genealógica. A árvore genealógica é uma montagem que é feita usando a figura de uma árvore para mostrar que cada galho começa uma geração da família. Avós, bisavós, tataravós. E aí vai ramificando a árvore genealógica. Só que a raiz dessa árvore genealógica tem que estar no ribeiro. E por mais que esses galhos cresçam para direções diferentes, né? A raiz é a mesma, o fundamento é o mesmo. Alimento então, vem do mesmo lugar. Exatamente. Deve vir do mesmo lugar. Exatamente. William, antes de finalizar, eu gostaria de passar alguns avisos. Vamos lá. Irmãos, no próximo domingo, dia 9 de maio, é o dia das nossas lindas mamães, mas nós temos um convite para fazer aos irmãos. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor nesse momento tão especial familiar, né, William? Então, eu quero convidar você já a preparar aí o seu elemento, o pãozinho, o suco de uva. E aí, William, nós temos uma responsabilidade aí para o chefe do lar, pro marido. Sim, esses são detalhes que a gente está passando para você aqui. Isso. Mas eu vou gravar um vídeo durante a semana e vou dar todas as recomendações e orientações sobre o que o sacerdote ele vai fazer. Uma ceia familiar. Vamos cear em família, né? Então, teremos também ação de graças, né? Teremos muita coisa boa e a gente vai soltando vídeos para vocês durante a semana, inclusive com as orientações para a ceia nesse próximo domingo. Exatamente. Fica atento que a gente vai gravar um vídeo e vai mandar para as nossas redes sociais e para o nosso grupo da igreja. Tá Não bom? se esqueçam de preparar os elementos aí. E aí, só o último aviso, irmãos, que nesse mês nós queremos envolver as famílias da nossa igreja nos nossos cultos também. Então, você que gostaria de compartilhar conosco o seu testemunho de vida, no máximo de 3 a 5 minutos, porque senão o aplicativo não aceita o envio, né? Então, fica muito difícil de enviar. Então, assim, um testemunho, você com a sua família contando o que Deus tem feito. Se você sentir de Deus o desejo de compartilhar a sua história, compartilhar nesses 5 minutinhos uma experiência marcante ali, você esteja me chamando no privado, nos abençoe com a sua vida, né? Compartilhando aquilo que Deus tem feito. Que Deus te abençoe. Tem uma semana aí, um ótimo domingo, e a gente não pode finalizar sem falar sobre o nosso cardápio. E hoje eu quero recomendar a você caldinho de feijão. Caldinho de feijão com bacon, com linguiça, aquela linguiça gostosa, aquele bacon maravilhoso. Pastor, tá caro, mas Deus é da prosperidade. Então você vai com aquele bacon do caldinho de feijão e à tarde, antes do culto, às 19 horas, você vai comer aquela canjica, porque tá frio, né? Então, ó, canjica de tarde e caldinho de feijão aí no almoço, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e que Deus te dê um domingo abençoado e uma semana abençoadora em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau e nos vemos logo mais aí às 19 horas. Beijo pra vocês. Agora eu vou esperar a Tamires apertar o dedo ali no botão pra gente aqui e eu vou ficar sorrindo assim pra você. Ó. Isso mesmo, fica sorrindo aí. Deus abençoe, irmãos.